de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 7 de março, terceiro domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. O que eu entendi sobre o evangelho de hoje é: a Páscoa dos judeus estava quase chegando e Jesus subia a Jerusalém. Depois que ele chegou lá, achou no templo cambiadores e os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Jesus colocou todos para fora do templo e espalhou todo o dinheiro dos cambiadores pelo chão dele. Ele também derrubou as mesas e disse aos que vendiam bois, ovelhas e pombos que era para tirar todos ali. E os discípulos lembraram que o zelo da tua casa me devorará. Logo após, os judeus perguntaram: Que sinal nos mostrarás para fazeres isso? E Jesus responde: Derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Nesse evangelho de hoje eu entendi que, quando estava chegando a Páscoa, Jesus decidiu ir até Jerusalém. E aí, no meio do caminho, Jesus achou 2 comerciantes que estavam vendendo pombos, bois e ovelhas. Aí ele falou para Jerusalém. Ele estava contando. Aí quando Jesus foi ver, eles não estavam mais lá. E eles tinham ido para a cidade vender os animais. No evangelho de hoje fala que Jesus chegou na igreja. Aí ele viu que as pessoas, às vezes, estavam rezando, estavam vendendo. Aí Jesus ficou muito triste e chateado. E ele falou que podia reconstruir e construir isso em 3 dias. Aí o homem perguntou: mas como é que você construir e reconstruir isso em 3 dias? Demorou muito para a gente construir. E aí Jesus falou
que a sua ressurreição foi em 3 dias, então ele ia terminar em 3 dias. No evangelho de hoje, falam que Jesus expulsou comerciantes do templo de Deus e falam para eles não transformarem a casa de Deus em um lugar de comércio. Mas Jesus estava falando de seu próprio corpo, que também era um lugar de Deus. Eu entendi desse evangelho que quando Jesus derrubou aquelas coisas, os vendedores, eu até vi uma parte lá do filme lá, ele ficou furioso, porque isso é como se fosse um pecado, né? E isso como se fosse um pecado, porque tá vendendo coisas na casa do Pai, isso não é certo. E eu entendi também que depois que ele ressuscitou, os discípulos lembraram da palavra dele, começaram a acreditar nele. Aí sim que a população viu que ele era realmente o Deus. Foi isso que eu entendi desse evangelho. E que Jesus também já sabia como era o ser humano, tanto que esse evangelho foi bem forte. Oremos ao Senhor. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.